pela maneira como se comportou. Anderson é um dos grandes treinadores que nós temos no futebol brasileiro e, às vezes, é subestimado pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pelas conquistas que já teve. E eu não tinha dúvidas que nós teríamos aí um jogo muito complicado, muito difícil, onde muitos já diziam que o São Paulo havia adiantado a sua vaga, mas nós sabíamos de antemão que isso daí não seria a realidade do jogo. Tanto é que eu me preocupei ao longo desses últimos dias, após a partida do final de semana, em alertar os nossos jogadores, porque eu não tinha dúvidas que enfrentaríamos um jogo muito complicado, muito difícil, como acabou sendo. Dorival, boa noite. Falando do lado ofensivo do São Paulo, não sei se você avalia isso desde antes da sua chegada, mas a gente pelo menos percebe um São Paulo que tem muito mais jogadas pelo meio, centralizadas, tabela, infiltrações, até de jogadores que a gente nem esperava. O Gabriel Neves hoje foi até a linha de fundo fazer um cruzamento para o Alisson, né? Essa confiança talvez a gente não via nos jogadores antes da sua chegada. Como é que você trabalha diariamente isso, a confiança de fazer uma jogada individual como o gol do Michel? Se me permite uma segunda, o São Paulo parece ter sentido muito no aspecto mental depois do primeiro gol do Sport. Você avalia dessa forma também? Primeiro, nós trabalhamos muito, né? Jogadas de infiltrações, jogadas onde um terceiro homem se apresenta, busca atacar a última linha adversária. É uma situação que nós apresentamos desde o primeiro momento. Os jogadores estão encontrando alguns caminhos para que isso aconteça. Muita repetição, muito treinamento. Em todos os momentos que nós temos condições, nós estamos sempre cobrando esse tipo de situação, onde exista a aproximação, a troca de passes, o ataque à última linha de um terceiro homem, para que encontremos aí as definições. E eu acho que temos feito vários gols nesse sentido. Por quê? Porque eu acho que o futebol você joga dessa forma, quando você consegue envolver o seu adversário e criar situações em que ele, quando perceba, você já esteja dentro da área para que você encontre as definições e o atacante sempre esteja muito mais protegido do que aos lados do campo, jogando com jogadas de profundidade, com bolas alçadas na nossa área, até porque, na área adversária, desculpe, até porque nós temos apenas um cabeceador, que é o Caleri. Então, é uma equipe que tem que jogar com aproximação, trocas de passe e infiltrações. A segunda, com relação ao emocional, não, momento nenhum. O Sport foi muito feliz porque fez os gols, engraçado, né, em momentos oportunos da partida, né, na virada do primeiro tempo, na abertura do segundo tempo e no final do próprio. Então, acabamos realmente não tendo forças para uma recuperação. Insistimos, tentamos, criamos, mas não foi um jogo que se desenvolveu com a naturalidade que outros já se apresentaram. E eu não tenho dúvidas que o trabalho continua, é a obrigação nossa de encontrarmos soluções e corrigirmos a maioria dos erros. Dorival, e o São Paulo foi perfeito nas penalidades, né, numa situação adversa, perdendo o jogo em casa. Vocês chegaram a treinar ao longo desses dias pênaltis, mesmo com o placar favorável, porque às vezes a falta de tempo, vocês chegaram a treinar porque pareceu que o time estava preparado ali para aquele momento? Não, nós trabalhamos principalmente ontem. Eu acho que o jogador ele tem que ser alertado, porque tudo pode acontecer. Futebol, você se prepara para todas as situações. E mesmo tendo o resultado inicial a nosso favor, isso que aconteceu poderia acabar acontecendo. Acho que fomos felizes, tivemos tranquilidade. A equipe do Sport também bateu muito bem, apenas um erro, uma ótima defesa. E eu disse aos jogadores que fizessem aquilo que treinaram, que definissem um canto e batessem com confiança, porque eu acreditava muito que o Rafael pegaria, no mínimo, aí 2 bolas. E ele foi feliz em uma delas, que foi suficiente para a nossa classificação.
Dorival, tudo bem? O São Paulo ele vem tendo um pouco de dificuldade na marcação, principalmente pelos lados. Hoje você até colocou o Luciano aberto pelo lado direito para ajudar na recomposição, fazendo a dobradinha com o Rafinha. O Caio Paulista ele não tem muito essa característica. E o Marcos Paulo, em muitos jogos, também está recompondo pelo lado esquerdo. Você está com dificuldade de achar esse equilíbrio? Porque o São Paulo, quando tem a bola, tem esses jogadores, Luciano, Marcos Paulo, que eles chegam mais, ajudam o Caleri, eles dão qualidade. Mas sem a bola, eles não conseguem ajudar tanto. Essa é uma dificuldade que você vem enfrentando aí para achar a formação ideal? A maioria dos atacantes no Brasil, né, nós temos essas características e temos essas situações que nós precisamos conviver, não tem jeito. Por isso que, em muitos momentos, você se vê com a necessidade de jogar com 3 homens de meio, com um pouco mais de força para poder estar chegando, estar abrindo, no caso de uma necessidade, buscando marcações de ou laterais ou de meias que infiltrem. Então, esses cuidados aí você sempre tem que ter. É um fato natural, isso aí não acontece só com o São Paulo, é um equilíbrio que todos precisam ter. Mas os jogadores estão muito conscientes, estão tentando fazer. Eu enalteço sempre o trabalho que está sendo desenvolvido pelos atletas. Nem sempre teremos os resultados que esperemos, mas, de uma maneira geral, assim, nós temos feito jogos com segurança, somos pouco atacados, infiltrações por dentro quase que nenhuma acontece. Então, eu acho que isso daí já são pontos importantes. Hoje tivemos a bola parada, que temos que trabalhar ainda mais. É um detalhe que chama atenção, porque pode ser decisivo. E hoje, infelizmente, nos tirou aí a possibilidade de mais um resultado, justamente porque fomos surpreendidos, não surpreendidos, mas eles foram muito felizes em 3 jogadas quase que iguais, né? A primeira, também um escanteio, que nós conseguimos aliviar da nossa área, mas demoramos para sair no sentido da bola e talvez encurtar um pouco mais para que não existisse a batida de primeira, uma ótima defesa do Rafael e, infelizmente, o gol inicial ou o primeiro gol da equipe do Sport. Dorival, boa noite. Você disse na sua coletiva que você tinha certeza que pelo menos 2 pênaltis o Rafael pegaria. Queria tocar no assunto Rafael. Depois que o Rogério Ceni saiu da meta, né, do gol do São Paulo, essa posição ela é muito carente ou tem um grande clamor da torcida por um jogador que se firme nessa posição. Queria que você falasse o que você vê. Você já passou por inúmeros clubes, já treinou diversos goleiros. O que você vê de muito positivo no Rafael e por que ele pode ser aí um goleiro que se firme de vez nesse gol do São Paulo? Eu acho que o Rafael se preparou de uma maneira ao longo da carreira e talvez ele não tenha tido tantas oportunidades, mas sempre foi um goleiro de muitas qualidades. Eu o conheci, pra vocês terem uma ideia, em 2007 no Cruzeiro, já era, na ocasião, o 4º goleiro do Cruzeiro e vinha numa crescente muito boa. E, de repente, ele não tenha tido as oportunidades que talvez merecesse por ter encontrado à frente sempre goleiros também muito qualificados. Eu acho que agora é o momento dele poder dar a sequência natural a uma carreira que talvez tenha demorado um pouquinho para que encontrasse uma maturidade maior, um equilíbrio maior, e eu acho que esse talvez seja esse momento. Você substituir um jogador como o Rogério, sinceramente, só depois da 10ª geração que vai acontecer, porque toda a história do Rogério aqui dentro é impressionante e é natural que todos tenham um reconhecimento muito grande por tudo que ele fez, deixou, enfim, todo o legado. E quer ou não, você estar à frente do gol de uma equipe que tem como seu maior ídolo de todos os tempos, um jogador como ele, é natural que as dificuldades tenham sido grandes para que se possa encontrar. Não que não tenham passado aqui goleiros de excelente nível, é que, de repente, as comparações elas acontecem e acabam, às vezes, até desequilibrando um pouco os profissionais que estejam aí no momento. Espero que o Rafael, por tudo aquilo que já tenha passado, ele mantenha o máximo possível essa condição que ele vem apresentando e que se estenda aí por muitos anos.